Esta manhã quero falar sobre o poder do testemunho. Posso ouvir amém, igreja? O poder de testemunho. O poder de testemunho. Três coisas importantes precisam ser entendidas se o seu testemunho, na verdade, vai se tornar um poder para causar qualquer impacto na vida das outras pessoas. Então você vai ter que entender três coisas nesta manhã, em nome de Jesus. As duas testemunhas. Diz a Bíblia, Elias e Moisés, eles voltarão outra vez. São chamados de duas testemunhas. São esses dois, Elias e Moisés, eles virão como testemunhos. Serão as duas testemunhas que virão no futuro. Eu fiz uma pergunta porque eu procurava entender verdades como estas. Por que que Deus vai fazer com que essas duas testemunhas apareçam mais uma vez na terra? Se você ler o livro do Apocalipse, você vai entender a história dessas duas testemunhas. E o livro de Daniel também tem referência sobre isso. Então você pode notar, esses dois livros na Bíblia têm referência sobre a vinda e a manifestação dessas duas testemunhas. Mas por quê? Essa é a pergunta que eu fiz. Por quê? Se você ler a Bíblia, você vai entender uma coisa. Por exemplo, o rei Nabucodonosor, ele teve assim, uma visão. Ele viu uma estátua muito grande. E essa estátua, ela tinha 5 partes. E essas partes eram feitas com diferentes tipos de material. E esses materiais todos significam impérios que existiram aqui no mundo. Mas diz assim, de repente veio uma pedra que foi lançada. Foi contra essa estátua, a estátua foi toda ela destruída. A pergunta é, o que é isso? O que são, na verdade, essas coisas todas que a Bíblia apresenta? Estátua, pedra grande, duas testemunhas, coisas como essas. Isso vai acontecer no futuro. Mas o que é isso? Na verdade, aquela estátua que era feita com 5 tipos de material, esses materiais eram os 5 impérios que existiram no mundo, que alguns dominam secretamente até hoje. Mas diz a Bíblia, esta pedra que foi lançada, essa pedra é Cristo. Lembra que Cristo é a nossa rocha, Cristo é a pedra, que será lançada, que vai destruir esses todos os 5 impérios. Sabe o que significa isso? Jesus virá e ele reinará por 1000 anos na terra. O seu reino será o reino de justiça. Mas por quê? Vamos voltar um pouco para trás para entendermos a história, desde a criação de Adão e Eva e todas as dispensações que nós estudamos na Bíblia. Estou a falar de uma dispensação, é um período do tempo que dura mais ou menos 100 a 150 anos, dependendo da agenda e o propósito de Deus. E dentro dessa dispensação há sempre uma revelação divina. Deixa eu ajudar-vos a entender. Dentro de uma dispensação há sempre uma revelação divina. E além desta revelação, Deus coloca à prova todo ser humano. Uma revelação apresentada e uma prova é dada dentro de uma dispensação. Uma dispensação pode durar 100 a 150 anos, onde Deus revela os seus propósitos e coloca à prova o ser humano. Então, desde a criação de Adão e Eva até o tempo em que nós estamos, nós estudamos sobre várias dispensações. Agora, escuta uma coisa. Pela primeira vez, escuta aqui, isso é muito importante, pela primeira vez foi constituído na terra aquilo que se chama de governo humano. Mas quando é que foi constituído governo humano na terra? Foi exatamente nos dias de Noé. Depois de Noé sair da arca, depois do dilúvio, o governo humano foi estabelecido na terra. Qual era a revelação de Deus nos dias de Noé? E que tipo de teste ou prova foi colocado à humanidade? É o seguinte, no governo humano, Deus disse para Noé que a partir daquele momento, dentro dessa dispensação, o homem deveria ser responsável em cuidar o outro homem. O governo humano
foi estabelecido dessa forma. Propósitos de Deus revelados, e certas leis foram criadas, e Noé compreendeu muito bem o que Deus fez nos seus dias. Mas sabe o que aconteceu, queridos irmãos? A prova que foi colocada nessa dispensação, o homem não passou. Em outras palavras, o homem não conseguiu passar a prova. Sabe por quê? O teste que foi apresentado não foi muito bem entendido. Em vez do homem cuidar o outro homem, começaram-se a matar entre eles. Esse é que foi o grande problema. Começaram-se a matar entre eles. O que Deus viu? Mais uma vez, o homem a reprovar no teste. Por que a pedra, por que essa pedra lançada contra essa estátua que Nabucodonosor viu na visão, que tinha 5 partes divididas e feitas de material completamente diferente, que simboliza 5 grandes reinos? Estou a falar da Pérsia, estou a falar de Roma e muitos outros, da Grécia, muitos outros reinos. Todos esses reinos mal representaram a Deus. E por isso todos eles vão cair. Alguns já desapareceram, outros ainda continuam a reinar ocultamente, outros ainda vão surgir. Existe uma discussão que possivelmente que o reino de Roma vai surgir nesses últimos dias. Mas deixa eu falar para vocês, não importa o que vai surgir, mas Jesus está a voltar. Esta é a pedra que será lançada. Jesus quando voltar, prepare-se, igreja, Jesus quando voltar, Ele vai reinar neste mundo que Ele mesmo criou, onde Deus tentou passar a administração para o ser humano, e os seres humanos não passaram a prova. Todos os governos humanos caíram da mesma forma. Não passaram o teste. Escuta, quero que vocês entendam. É por isso que Jesus voltará outra vez. Jesus vai reinar. Ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Leia a Bíblia no livro do Apocalipse. Cada carta que João escreveu para 7 igrejas tem sempre uma referência. Aqueles que vencer, isso já é para nós. Aqueles que vencer reinarão juntamente com Cristo. Posso ouvir amém, igreja? Deus está a preparar as nossas vidas para o futuro. Posso ouvir amém, igreja? Diga para alguém, em nome de Jesus, permaneça firme até Jesus voltar. Diga glória a Deus nesta manhã. Permaneça firme até Jesus voltar. Agora escuta uma coisa. Por que a presença de 2 testemunhas? Eu disse, vou falar sobre o poder do testemunho. Por que a presença de 2 testemunhas? Nós estamos na dispensação da igreja. Essa é a dispensação da igreja. É um período do tempo que já tem durado não 100 anos, nem 150 anos. Parece que é a dispensação que mais está a durar. A igreja começou no dia de Pentecostes em Jerusalém. Faz mais ou menos 2000 anos que a igreja existe. Estamos na dispensação da igreja. É o período do tempo mais longo. Agora, haverá o arrebatamento? Sim, haverá. Essas 2 testemunhas vão aparecer. Mas por quê? Deixa eu falar para vocês, da minha maneira de entender, é o seguinte, que eles farão muita coisa que a igreja hoje deixou de fazer. Essa é coisa muito triste. Por que são chamados de 2 testemunhas? Porque eles virão para testemunhar de coisas que a igreja hoje deixou de testemunhar. Deixa eu falar a verdade para vocês. É triste porque muita gente não estão a entender o Evangelho. Muita gente não estão a ler a Bíblia. Muita gente não estão a entender a agenda de Deus para a igreja. Não estão a entender. Que Deus levante um remanescente. Estou a falar de pessoas que vão sobreviver grandes crises nesses últimos dias. Que vão permanecer como verdadeiros crentes. E quando Jesus voltar, serão achados exatamente no caminho certo.
O poder do testemunho. 3 coisas importantes que você precisa entender sobre isso. Primeiro, vamos ler as nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 1, no versículo 8. Louvado seja Deus. É triste você ouvir isso, que Deus nos deu uma certa graça. Hoje a igreja não está a entender o que ela deveria fazer. E Deus vai trazer uma resposta, simplesmente para revelar os seus propósitos. As 2 testemunhas vão testemunhar muita coisa que a igreja deixou de testemunhar. Atos 1, no versículo 8, diz assim a Bíblia: mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Por que a igreja deve ser testemunhas? É outra palavra. Ela foi comissionada por Deus para poder levar o evangelho. Posso ouvir amém, igreja? A primeira coisa importante sobre o poder de testemunho é falar. Falar. A igreja foi comissionada para pregar o evangelho. Quando você começar a estudar sobre o poder de testemunho, a primeira coisa que você deve entender é falar. Uma igreja comissionada para pregar o evangelho. Deixa eu falar para vocês. Quando uma pessoa se torna um testemunho, ele fala exatamente o que viu, ou ouviu, ou o que experimentou. São essas 3 coisas. Diz a Bíblia: quando o Espírito de Deus vier sobre vós, vocês receberão poder, e vocês serão as minhas testemunhas. Então a primeira coisa é falar. Mas falar o quê? O evangelho. O que é na verdade o evangelho? A palavra evangelho significa boas notícias. Mas que boas notícias são essas? Boas notícias sobre a morte e a ressurreição de Jesus. Essa que é a base da nossa fé. A igreja não salva ninguém. Muitas das vezes a gente promove a igreja. Não, deixa eu falar para vocês. A igreja não salva ninguém. Jesus é que é o nosso Salvador. A Bíblia diz, nós temos que ser testemunho disso. Mas como? Deixa eu falar para vocês que isso é muito profundo. Todos nós aceitamos Jesus pela fé. Em outras palavras, a palavra como conhecimento revela Deus e revela os seus grandes propósitos. A fé é gerada depois da gente conhecer essa verdade toda. E diz a Bíblia, o que nós ouvimos? É o Evangelho. Nós ouvimos sobre a morte e a ressurreição de Jesus, que é a base da nossa fé. A morte e a ressurreição de Jesus é a base da nossa fé. Mas o que significa isso? Que quando o Evangelho é apresentado, uma imagem projetada pela verdade, ela se torna clara nas nossas vidas. É por isso que nós começamos a acreditar. Jesus morreu por nós na cruz. Depois da sua morte, Ele ressuscitou. Ele fez isso para redimir as nossas vidas. Por nós termos crido nele, nós fomos salvos. Então, essa transformação dentro de nós, que é tão real, fez-nos ver claramente pela fé o que Deus fez nas nossas vidas. É por causa disso que ninguém pode mudar a nossa convicção. Em outra palavra, ninguém pode mudar a convicção daqueles que um dia viram esta graça. O inimigo pode mudar qualquer tipo de pessoa, mas não muda filhos de Deus. Porque estamos certos naquilo que nós cremos. E Cristo morreu por nós na cruz. Essa é uma grande realidade. É uma imagem que eu tenho contemplado, que é a imagem da vida, uma imagem da redenção. É por isso que a minha convicção é tão grande que ninguém pode me mudar. Ninguém pode dizer para mim, deixa Jesus. De maneira nenhuma eu posso ceder. Sabe por quê? Eu sou testemunha disso, porque eu vi. Pela fé eu vi o que Jesus fez por mim. Porque a verdade ela é apresentada não só
de uma forma expressiva, ela é uma imagem. A verdade possui a imagem das coisas. É por isso que a Bíblia diz que a própria palavra tem frutos. Pela fé, a nossa consciência contemplou o que Deus fez. Por isso, ser testemunho significa, na verdade, ou você viu, ou você ouviu, ou você então experimentou. É por isso que diz a Bíblia, quando o Espírito de Deus vier sobre vós, deixa eu falar para vocês, recebereis o poder, e vocês serão as minhas testemunhas. Então a primeira coisa importante que você deve entender sobre o poder de testemunho é falar. É por isso que a Bíblia diz, nós temos que pregar o Evangelho. Nós temos que pregar sobre a morte e a ressurreição de Jesus, porque a verdade trouxe uma imagem real do que aconteceu na cruz. Então nós vimos, e se nós vimos, esse é o nosso testemunho. Aleluia. Diga glória a Deus. Olha para alguém que está ao seu lado, diga, pela fé, eu vi. Diga, a verdade trouxe a imagem das coisas. E pela fé, eu vi o que Jesus fez por mim na cruz. E ninguém pode mudar a minha convicção. É por isso que eu sou um testemunho. Você é um testemunho. Eu sou um testemunho, você é um testemunho. O que nós temos que fazer, queridos irmãos? Nós temos que pregar o Evangelho. Nós temos que pregar, nós temos que falar para pessoas que Jesus morreu e ressuscitou. Essa é a base da nossa fé. A base da nossa fé não é a igreja, não. A base da nossa fé não são as nossas obras. A base da nossa fé é a morte, a crucificação, a morte de Jesus e a ressurreição. Aleluia. Essa é que é a base da nossa fé. Diga glória a Deus, aleluia. Mas agora deixa eu falar para vocês. O impacto desse testemunho é tão grande porque é através desse testemunho que as vidas são transformadas. Agora, deixa eu falar sobre as reais transformações. Por quê? A igreja, os filhos de Deus, escutem o que eu vou falar nesta manhã. A igreja está a passar por um momento tão difícil na terra. Na verdade, os desafios são muito grandes. Que qualquer falha que virá do engano, deixa eu falar para vocês, qualquer falha que virá do engano, fará ou trará uma reprodução, deixa eu falar para vocês, reprodução de crentes falsos. Deixa eu falar para vocês. Isso trará uma reprodução de crentes falsos. Por quê? Porque só a verdade pode trazer uma conversão real, mudanças reais. É por isso, se esse evangelho não for pregado, se alguma outra coisa ser pregado, na verdade, o que vai acontecer? A mentira será usada como verdade e haverá muita reprodução de pessoas falsas, onde as transformações não são reais. Igreja, as igrejas correm um grande risco no tempo em que nós estamos. Deixa eu falar a verdade. A minha pergunta foi o seguinte: por que Deus vai ter que enviar as duas testemunhas? Por quê? Porque a igreja está a deixar de fazer o que ela deveria fazer. Escute, no livro de Atos capítulo 1, no versículo 8, diz a Bíblia: recebereis o poder quando o Espírito Santo vier sobre vós, vocês serão as minhas testemunhas. Será que a verdade revelou para você a imagem das coisas que aconteceram? Nós somos a imagem daquilo que acreditamos. Se você está a concordar com isso, diga um amém nesta manhã. Nós somos a imagem daquilo que acreditamos. Quando a verdade não é pregada, quando o evangelho não é pregado, as mudanças não se tornam reais. Você pode dizer, mas ok, o apóstolo fala de mudanças. Se existem mudanças reais e mudanças que não são reais, com certeza existem mudanças que não são reais. Existem mudanças que são reais. Deixa eu falar para vocês, quando Jesus te toca, te transforma, os frutos permanecem. Isso é que significa que as mudanças são reais. Os frutos permanecem.
Mas quando os frutos não permanecem, significa que as mudanças não são reais. Ok, que tipo de mudança as pessoas podem experimentar? É uma mudança da mente. Mudar a sua mente não significa mudar o seu coração. Vários ambientes à nossa volta podem mudar a nossa mentalidade e nunca pode mudar o nosso coração. A única pessoa que muda o caráter é Jesus. A universidade pode mudar a sua mentalidade. O ambiente do seu trabalho pode mudar a sua mentalidade. Os outros tipos de ambiente, estou a falar de relacionamento, podem mudar a sua mentalidade. Tem pessoas que entram num certo ambiente de boas pessoas e se tornam boas pessoas. Não significa que o evangelho te mudou. Os ambientes podem mudar. Mas o que acontece é o seguinte: não muda o seu coração, não muda o seu caráter, muda a sua mentalidade. Essas é que não são mudanças reais. As nossas mentes podem mudar, isso pode mudar a nossa cultura, a maneira de viver se torna completamente diferente. Mas é que o evangelho traz a real mudança. Ou em outras palavras, o evangelho é que na verdade muda o nosso caráter. Deixa eu falar para vocês, a diferença entre essas duas coisas é o seguinte: se a tua mentalidade mudou e seu caráter não mudou, se você passar por teste, por uma prova qualquer, você não vai passar esta prova. Sabe por quê? Porque o coração nunca mudou. É por isso que há muita gente hoje, queridos irmãos, não conseguem permanecer muito tempo diante da presença de Deus. Por quê? Sempre que os desafios aparecem, eles desistem, deixam a presença de Deus. Eles deixam a presença de Deus. Não estou a falar de deixar a igreja, estou a falar de deixar a presença de Deus. Porque hoje nas igrejas já tem cheio de gente caída, queridos irmãos. Você já ouviu o que o senhor dizer? Nas igrejas hoje está cheio de gente caída. Cheio de gente caída. Você quer ouvir a verdade? Essa aqui é a verdade. Nas igrejas hoje está cheio de gente caída. Caíram há muito tempo, outros há 3 anos que já não são crentes, mas ainda frequentam a igreja. Saíram da presença de Deus porque não aguentaram a prova. Por quê? Porque não estavam enraizados em Cristo Jesus. Você sabe que o ciclone Idai pôs à prova as nossas casas, pôs à prova as árvores que nós plantamos, pôs à prova os tetos que nós colocamos nas nossas casas, aquela coisa de comprar todo o material barato, que não custa quase nada, para fazer o teu teto, levar bloco de 10 para construir casa, enquanto deveria levar bloco de 20, fazer betão com varão número 6, não sei se está entendendo, enquanto deveria usar 10, e Dai disse: deixa que eu estou a vir, para testar todas as coisas frágeis. Sabe o que aconteceu? Tudo que foi mal construído caiu. Os donos não sabiam que tinham que trabalhar mais. O que Jesus disse? Quem ouve a minha palavra e pratica, eu vou assemelhar a ele como aquele homem que construiu a sua casa onde? Na rocha. Você pensa que é fácil construir na rocha? Mas quem não ouve a minha palavra, aliás, quem ouve a minha palavra e não pratica, eu vou assemelhar ao outro homem que construiu a sua casa onde? Na areia. Facilmente, não precisou de maretas, não precisou de nada, com katana, queridos irmãos. Não, katana, exagero. Mão! Com as mãos começou a cavar para fazer fundação. E diz a Bíblia, passou o quê? O vento, e veio a chuva, a casa caiu, e grande foi a sua queda. É exatamente isso, queridos irmãos. Deixa eu falar para vocês. A universidade, estou a falar da sua escola, pode mudar a sua mentalidade. Os ambientes em que você vive pode mudar a sua mentalidade. Até ambientes de serviço muda a sua cultura. Mas o evangelho é que muda o seu coração. É dali onde se revela o poder de testemunho. Se alguém começar a entender a imagem das coisas, estou a falar daquilo que Jesus fez há 2000 anos atrás, o ser humano vai se render diante de Deus. E ali Deus vai perdoar os seus pecados e as reais mudanças começam a manifestar. Quando a tempestade chegar, esses vão permanecer firmes até Jesus voltar. Por que as pessoas não podem se firmar? Porque o evangelho não está sendo pregado dessa forma.
O evangelho não está sendo pregado dessa forma. Igreja, nós estamos a perder o verdadeiro testemunho. Diz a Bíblia, ide e pregai o evangelho. A única coisa que você deve fazer é pregar o evangelho. Você sabe que essa geração que está surgindo agora não medita na palavra. Já não ouvem a palavra. As pessoas só vêm à igreja para serem oradas. Estão sendo oradas sem entender sobre a herança divina sobre a vida delas. Deixa eu falar para vocês. Pessoas estão sendo ensinadas a buscar o que já lhes pertence. Há uma certa ignorância que está sendo semeada na mente delas. Você sacrifica para receber uma herança que lhe pertence. Você não sabe que precisa fé para você viver o que a Bíblia diz que Deus já fez por você. Estamos a ser ensinados a ser escravos e não livres. Sabe por quê? Já não existe testemunho. É por causa disso que não há impacto. E por falta de pregação do evangelho, há muita reprodução de pessoas falsas hoje. Reprodução de pessoas falsas. O evangelho já não está sendo pregado. E o que está acontecendo hoje? Pessoas na igreja precisam de ser reevangelizados. Que tristeza. Que tristeza. Olha para alguém que está ao seu lado e diga, que tristeza. Quando as pessoas vivem não transformados verdadeiramente. Mas estão na igreja. Estão na igreja. Essa é que é a coisa mais triste. Estão na igreja. Nunca foram transformados verdadeiramente. Se você for a ver hoje, eu posso fazer uma pergunta aqui. Qual foi o último dia que você pregou o evangelho para alguém? Qual foi o último dia que você deu o seu testemunho? Você falou de Cristo para as outras pessoas. Qual foi o último dia? Quando é que você falou de Jesus para as outras pessoas? Nada. Talvez poucas pessoas. Deixa eu falar para vocês que essa é a coisa mais triste. Essa é a coisa mais triste. Testemunha é aquele que ou viu, ou ouviu, ou vive. A verdade revela a imagem das coisas. A nossa consciência viu. Uma convicção foi gerada. Ninguém pode mudar aquilo que eu creio. Não. Eu sou testemunha. Você é um testemunho. Vamos falar, vamos abrir as nossas bocas. Vamos pregar o evangelho. Vamos pregar o evangelho. Vamos falar da morte e a ressurreição de Jesus. Vamos falar sobre perdão de pecados. Vamos falar do céu e do inferno, queridos irmãos. Vamos falar. Você sabe por que a criminalidade e muitas outras coisas estão a crescer no mundo hoje? É porque as pessoas já não têm medo de Deus. Sabe por quê? Porque o evangelho não está sendo pregado. Eu estava num país, alguns anos atrás, eu estava a pregar, mas depois veio alguém e disse assim, porque eu dei um exemplo sobre 2 livros que eu li. Encorajei as pessoas a procurar esses livros para começarem a ler, que é muito bom. Eu estava a pregar e referenciei a igreja. Em outras palavras, eu disse para a igreja, leiam esse livro. No fim do culto, uma senhora apareceu e disse assim, você sabe porque eu estou aqui? Eu me converti porque uma amiga minha me deu emprestado esse livro. Que tipo de livros são esses? A revelação divina sobre o inferno e a revelação divina sobre os céus. Quem já leu esses livros? Ok, pouca gente. Irmãos, por favor, procurem informação. Leiam. Revelação divina sobre o inferno e revelação divina sobre os céus. A senhora disse sim para mim no fim do culto. Eu me converti por causa desse primeiro livro. Revelação divina do inferno. Todo mundo precisa ouvir o evangelho. Hoje já não existe temor. Os ladrões não sabem que por causa da conduta deles um dia vão para o inferno. Sabe por que eles não sabem? Porque a igreja já não está a pregar o evangelho. Os criminosos continuam a cometer crimes
E fazem isso até como profissão. Mas sabe por que eles continuam a fazer isso? Porque a igreja deixou de falar a verdade. A igreja deixou de falar a verdade. O evangelho já não está sendo pregado. Deixa eu falar para vocês. Quando o evangelho começar a ser pregado, eu vou falar para vocês, escute que isso vai acontecer. As pessoas vão temer a Deus. Os pecadores vão se converter. Assassinos, ladrões vão se converter. Deixa eu falar para vocês, os pecadores vão se converter. Sabe por quê? Porque a palavra ou o poder do testemunho traz um certo impacto para gerar mudanças na vida de pessoas. Charles Finney estava a pregar numa grande cruzada. Um homem que era vendedor de droga, um assassino, acabava de ser convidado pelo seu próprio amigo. Como? Houve uma discussão num dia em que iam dividir dinheiro. E um tirou o revólver, a pistola, disparou, queria lhe atingir, só que passou pelos ouvidos dele. Ele saiu a correr. Ligou para um amigo, disse assim: eu sei que você é meu amigo, frequenta a igreja, você não está nesses negócios. Mas escuta uma coisa, venha ao meu encontro. Eu preciso de ouvir alguma coisa. Sabe o que aconteceu? O seu amigo levou a ele para um culto onde Charles Finney estava a pregar. Charles Finney estava a pregar. O Espírito de Deus desceu sobre este homem. A palavra de Deus lhe atingiu. Começou a chorar. Quando Charles Finney deu apelo, quem quer aceitar a Jesus, vem aqui para frente. O homem estava na igreja com revólver dentro da sua camisa. Sabe o que aconteceu? Ele foi para frente. Quando lá chegou, levantou as mãos. O homem só chorava. Depois disse para o amigo dele: será que o Charles Finney pode me atender depois desse culto? Ele disse assim: olha, vamos orar para ele poder lhe atender. Quando o culto estava a terminar, ele correu para falar com um dos assistentes de Charles Finney. E quando chegou, disse assim: por favor, eu trouxe um amigo, está desesperado, precisa de falar com Charles Finney. Charles Finney não atendia depois do culto, mas sabe o que fez? Olha só o Espírito Santo como trabalha. Charles Finney disse sim, diga a ele para vir. Levou ele para um escritório do outro lado. O homem apareceu, olhou para Charles Finney, começou a chorar. Charles Finney pôs as mãos sobre ele e começou a orar. Deus toca o seu coração. De joelho, pôs as mãos na sua cintura, tirou o revólver e pôs na mesa. Ele só chorava, dizia: Charles Finney, com essa arma aqui eu matei tanta gente. Com esta arma aqui eu matei. Com esta arma aqui eu roubei. Com esta arma eu fiz tanta coisa que não presta. Mas será que esse Deus pode me perdoar? Charles Finney disse sim. Ele morreu para perdoar pecador como você. Ele vai te perdoar sim. Sabe, Charles Finney liderou o homem para Jesus. Sabe o que ele disse? Eu já não preciso mais desta arma. Eu vou sair daqui sem esta arma. Por favor, me ajude. Eu preciso de ver a minha esposa. Eu preciso de ver a minha filha. Ele tinha uma filhinha pequena de quase 9 anos. Escuta a igreja. Uma filhinha pequena de 9 anos. Este homem não falava com sua esposa. Ele não sabia o que dar carinho à esposa, nem dar carinho à filha. A esposa e a filha, essas duas pessoas tinham medo dele. Mas sabe o que aconteceu? Escuta, pela primeira vez, o homem chegou cedo em casa. Escuta que isso é muito importante. Ele chegou cedo em casa. Entrou no escritório deles, porque a casa tinha um escritório, e ficou lá. Deixou a porta meio aberta, o homem começou a chorar. Então a esposa chamou a filha e disse: filha, vai para o escritório do seu pai, bate a porta, diga para ele se eu posso fazer o café. A menina com medo, muito medo. Ela começou a andar devagar. Bateu a porta. Pai, mãe quer saber se você precisa do seu café. Sabe o que ele fez? Disse para a filha: abre a porta. Filha, entra. Aquela menina entrou, olhou para o pai. O homem estava a chorar. Disse assim: filha, diga para a mãe vir para aqui. A menina nunca tinha sido chamada de filha.
correu, foi para a cozinha, já estava a chorar, abraçou a mãe. Mãe, pai me chamou de filha. Mãe, pai me chamou de filha, vem para cá, mãe. Quando as duas foram para o escritório daquele homem, quando a mulher entrou, preparada para receber todo tipo de berros e insultos, ele levantou e disse assim: querida, venha para cá. Abraçou na esposa, quase que ia partir as costelas dela. E começou a chorar. Me perdoe por tudo que eu fiz, me perdoe. E a esposa grita: o que aconteceu? Sabe o que ele disse? Eu encontrei com Jesus. Aleluia. Diga glória a Deus, aleluia. Eu encontrei com Jesus. Mas sabe, essas são as reais mudanças. As reais mudanças causadas pelo Evangelho. Diga glória a Deus nesta manhã, igreja. O poder de testemunho está no Evangelho. Cristo já não está sendo pregado. A cruz já não está sendo pregada. Aquela coisa, quem quiser seguir a Cristo, carrega a sua cruz e siga. Hoje isso já não está sendo pregado. É por isso que eu tenho pensado, essas duas testemunhas virão. Será que nessa dispensação fomos colocados à prova? Estamos chumbando. Que Deus tenha misericórdia. Há uma geração de sobreviventes que precisa continuar firme até Jesus voltar. Recebereis o poder quando o Espírito de Deus vier sobre vós, e vós sereis as minhas testemunhas. O que você está fazendo como crente? Vocês que me escutam pela rádio, vocês que me escutam através da internet, eu não sei de que lado você, de que ponto você nos escuta, mas deixa eu falar para vocês, deixa eu falar para todos vocês. A igreja está perdendo alguma coisa. Desperta-te, igreja, desperta-te, igreja, desperta-te. Precisamos de pregar o Evangelho para começarmos a ver as reais transformações. Sabe, muitas das vezes, quando as pessoas não entendem o Evangelho, a gente tem aquela coisa de liberalismo. As pessoas já não estão mais alinhadas. Não, liberalismo. Hoje não existe mais mortos-vivos. Existem pessoas vivas que nunca morreram em Cristo. É por isso que há tanta confusão nas igrejas hoje. Tanta confusão, liberalismo, tanta confusão hoje. Mas eu quero encorajar a vocês. Jesus disse: todos que quiserem me seguir, carregam sua cruz. E o Evangelho da cruz precisa ser pregado. Cristo morreu por nós na cruz. Olha, a verdade apresenta a imagem real das coisas que foram feitas há 2000 anos atrás. Eu vi, sou testemunha disso. Eu preciso pregar. É este tipo de evangelho que deve ser ouvido. Aliás, é esse evangelho que eu tenho que pregar. Como alguém disse, lá no mundo eu sou secretário do bairro. Quero ir para a igreja, também quero ser secretário da igreja. Quer dizer, está vendo o meu ponto de vista? É que eu tenho um certo estándar de vida e estou ali para mostrar aquilo que eu sou. Mas em Cristo Jesus, todos nós prostramos diante da cruz. Essa é a verdadeira evolução. Você está aqui, olha para o seu vizinho e diga: essa é a verdadeira evolução. Você não começou de macaco para ser pessoa, não. É que você começou como pecador para ser santo. Essa é que é a verdadeira evolução. Posso ouvir amém, igreja? Você está aqui nesta manhã, diga glória a Deus! Diga: toda evolução começa na cruz. Você se rende e cresce. Aleluia, diga glória a Deus. É esse evangelho que deve ser pregado. Pregue a Cristo. Essa aqui é a verdadeira evolução. Número 2, para terminar. Ali se revela o poder testemunho quando o evangelho for pregado. A primeira coisa é falar. A segunda coisa tem a ver com o nosso ser. O nosso ser. O nosso ser. Vamos abrir as nossas Bíblias. Marcos capítulo 5, no versículo 19. Alguém está sendo abençoado aqui? Alguém está sendo abençoado aqui? Diga: o evangelho é a única arma que mata para você viver. Uau! Glória a Deus. Amém.
Olha para alguém que está ao seu lado e diga: eu sou o morto-vivo. Olha mais uma vez, diga: eu sou o morto-vivo. Diga: isso é um mistério que o mundo não entende. Diga: este é o mistério que o mundo não entende. Olha de novo para o seu vizinho e diga: eu sou o morto-vivo, andando na cidade. Aleluia. Diga glória a Deus, aleluia. O morto-vivo andando na cidade. Vão tentar nos compreender, mas não vão entender nada. Esse é o mistério que o mundo não entende. Número 2, o nosso ser. Marcos 5,19. Jesus não permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Vamos ler mais um versículo. 1 de João, capítulo 5, no versículo 10. Diz assim: quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo este testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Vou ler mais um versículo. 1 de Pedro, capítulo 2, no versículo 12. Diz assim: vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção deles. Uma coisa é falar, outra coisa é o seu ser, o seu viver. Na verdade, o poder de testemunho se revela na nossa grande mudança. Posso ouvir amém, igreja? Na nossa grande mudança. O poder de testemunho se revela na nossa grande mudança. Deixa eu falar para vocês. O evangelho que nós ouvimos nos transformou. Falei de mudanças reais. Nós fomos transformados por esse evangelho. Então, o que se vê em nós, falando dessa segunda parte, que tem a ver com o nosso ser, se o nosso ser é a nossa mudança, é a expressão daquilo que nós acreditamos. Em outras palavras, a palavra possui frutos, ou a palavra tem fruto. Quando eu começo a acreditar nessa palavra, os frutos se revelam em mim. E esses frutos têm a ver com o testemunho. Aí se revela uma mudança causada por um evangelho. Uma mudança que foi causada por um evangelho. Então, o que se vê? Caráter transformado manifesta uma atitude que é fruto deste caráter. Quando falamos sobre o poder do testemunho, estamos a falar daquilo que se revela, frutos da verdade que nós acreditamos. E é dali que nós começamos a mostrar para todas as pessoas a nossa nova vida. No livro de Romanos, capítulo 6, diz a Bíblia: se já morreste com Cristo, então o pecado não tem domínio sobre vocês. Portanto, andai em novidade da vida. Essa palavra novidade da vida significa uma nova vida que deve ser apresentada. Olha, deixa eu falar para vocês, por que eu digo que nesses últimos dias a igreja tem passado por grandes desafios? Estou a falar da igreja em todo o mundo. Por quê? Porque muita coisa tem acontecido. Voltando um pouco para trás, as pessoas que se converteram nos anos 70, nos anos 90, se você for a comparar sobre mudanças, estou falando de reais mudanças que vêm do evangelho, se você for a comparar, hoje, é como se estivesse em extinção. Parece que as mudanças estão em extinção. Em outras palavras, alguma coisa está a desaparecer. Deve haver um choro muito grande. As igrejas precisam continuar a orar. Vigílias devem começar a ser feitas. Líderes precisam se levantar, dobrar os seus joelhos e chorar. Muitos precisam voltar para a Bíblia para começar a pregar a palavra de Deus. Conversão significa se desassocializar com o mundo. Há muito tempo atrás. Mas é bíblico. Sabe o que acontecia? É o seguinte, olhem todos para mim. Quando uma pessoa se convertia, mudava de verdade, e as suas mudanças eram visíveis. Se essa pessoa frequentava boates,
clubes noturnos, depois da sua conversão, abandonava essas coisas. Quando as pessoas aceitavam a Cristo, depois da sua conversão, já não frequentavam nesses lugares. A sua maneira de vestir também começava a mudar. E a sua maneira de falar também começava a mudar. Inclusive, os relacionamentos eram construídos de uma forma muito sábia para não comprometer a fé. E assim, as pessoas se desassocializavam do mundo. Não significa que eles deixavam seus trabalhos, não. É que eles se tornavam um grande testemunho nos seus trabalhos. Seus colegas podiam ver grandes mudanças. Coisas como essas revelavam o poder do testemunho. E muita gente convertiam de verdade, iam para a igreja porque conseguiam ver o antes e depois dos seus próprios amigos. Mas hoje, já não é assim, meu querido. Isso é verdade ou mentira? Isso hoje não é assim. Você pensa que a Bíblia mudou? Não. A Bíblia não mudou. Ela é a mesma palavra, mas temos uma pergunta. O que está acontecendo? É que há um desvio. Pessoas estão se desviando de propósito. Hoje, você é crente, só o nome que frequenta naquela igreja. Só o nome. Mas você não se desassocializa com o mundo. Você continua a se associar ao mundo. Você não se desassocializa. Não, você ainda continua a se socializar com o mundo. Você faz tudo. Olha, é crente, está na igreja, né? Vai para o curandeiro, prostitui, adulteira, rouba, faz tudo que não presta, mas vai à igreja. Esse é o tipo de crente que se chama crente fake, crente falso. Mas como é que elas são reproduzidas? É por falta do evangelho, queridos. Eu posso sentir os olhos de Deus chorando quando olha para a igreja hoje. Isso é falta do evangelho. O evangelho já não está sendo pregado. Nós temos medo de pregar a verdade e as pessoas começaram a abandonar a igreja. Esse é o medo que os pastores têm. Vocês, pastores, estão a ouvir pela internet ou pela rádio, escute o que estou a dizer. Muitos pastores serão julgados por causa disso. Já não se fala nada de pecado na igreja hoje, não se fala. Estamos a tentar acreditar coisas que não têm nada a ver com a Bíblia. É esse tipo de crente que você quer ser? Você vai para o inferno. Você vai para o inferno. O inferno existe. Igreja não salva ninguém. Você irá para o inferno. Não importa quanto tempo você está na igreja. Não importa. Verdade é verdade, mentira é mentira. Nós temos que ser crentes de verdade. Onde é que estão os frutos? Onde é que estão os frutos? Muitos crentes hoje são motivos de zombaria. Pessoas blasfemam contra Deus por causa da sua vida. Não tem testemunho. Todas as pessoas sabem que você frequenta a igreja, mas eles sabem muito bem que você é um grande pecador. E alguns olham para você como um cadeado para não entrar na igreja. Sabe o que as pessoas dizem? Eu que não vou à igreja, estou bem. E vocês que dizem que vão à igreja, olha só, diz-me lá que tipo de testemunho você tem. Número 3 para terminar. Fazer. Falar, ser e fazer. Igreja, vou falar pouco tempo por causa do tempo. Eu vou ter que terminar. Talvez um dia eu vou continuar a falar sobre isso. Diz a Bíblia: amarás o Senhor teu Deus com todo o seu coração, toda a sua alma, toda a sua força, e o teu próximo como a ti mesmo. O que se deve revelar nas nossas vidas é o caráter do Pai. Isso é muito importante. O amor de Deus precisa ser revelado em nós. O que nós fazemos está dentro do poder, do testemunho
em representação a Deus, o amor precisa ser conhecido. Em outras palavras, o Deus de amor precisa ser conhecido através de nós. Uma vez, eu fiquei muito triste. Muito triste. É o seguinte, um crente, veja só, um crente, o outro crente veio para pedir ajuda, que eu estou mal, estou com grandes necessidades, por favor me ajuda. Sabe o que a pessoa fez? Disse, não, eu não posso fazer isso. Escute, está a ver o meu jardim lá fora? Está cheio de capim. Entrou dentro da casa, tirou katana, tirou enxada e disse assim, trabalha para você ter dinheiro, viu? Está aqui enxada, está aqui katana. Vai cortar relva da minha casa. Quando terminar, eu vou dar dinheiro que você queira. Porque a pessoa estava em extrema aflição. Sabe o que fez? Com lágrima nos olhos, pegou a katana e a enxada, foi colimar lá fora. Tratou da relva do seu irmão em Cristo e quando terminou chamou o irmão. Está bem assim? Disse, correto, está bem. Entrou lá dentro de casa dele, tirou 1000 meticais e deu, disse assim, não venha mais pedir dinheiro a mim, vai embora. Agora escuta uma coisa, aquela pessoa é crente, são irmãos em Cristo. O que essa pessoa viu noutra pessoa? Jesus faria isso? Não. De graça recebeste, de graça dai. Onde é que está o testemunho? O apóstolo Tiago ensina-nos muito sobre isso. Quando alguém chegar na sua casa, não pode despedir essa pessoa simplesmente dizendo Deus te abençoe. Ele ensina muito sobre a prática da nossa fé. Ele diz que fé sem obra, ela é morta. Toda fé sem obra, ela é morta. Se você tem fé, crê em Deus, Satanás também crê em Deus. Mas a diferença é o seguinte, nós temos as obras de fé. Como é que elas se manifestam? É exatamente na atitude. Nós nos tornamos pessoas mais práticas. Onde é que está o seu testemunho? Se você não é uma pessoa que não mostra obras. Nós temos que mostrar isso. Igreja, pessoas se tornaram pessoas mais duras no tempo em que nós estamos, mais duras. Sabe por quê? Porque todo tipo de coisas que estão acontecendo nesses dias estão sendo mais baseados nas pessoas. A mim, eu. Egoísmo, o egocêntrico é que se tornou a pior doença desses últimos dias. Ninguém mais pensa nos outros. Diz a Bíblia, se você tiver 2 túnicas, leva uma, dá àquela que não tem. Sabe o que Jesus mais fez neste mundo? Ele fez de uma forma tão prática, demonstrando o amor do Pai, dando a sua própria vida, para mostrar para o mundo que Deus é amor. Deus é amor. Nós deitamos muita comida. Cozinha-se demais nas nossas casas. Há muito resto de comida. Temos coragem de pegar esta comida e deitar fora. E tem pessoas que não têm uma refeição durante a semana. E nós nunca pensamos, vamos levar o que sobrou, vamos aquecer, vamos colocar numa tigela, vamos ao encontro dos nossos irmãos que estão a sofrer. Vamos. As pessoas já não pensam nisso. Sabe uma coisa? As pessoas já não semeiam. Agora existem poucos semeadores. Estou a falar de pessoas que semeiam na vida das outras pessoas. Pessoas que entendem corretamente sobre as leis da sementeira.
Se você semear bondade, você vai colher bondade. Se você semear finanças, você colhe finanças. Se você semear o seu tempo, do tempo você colhe. A atitude é uma semente. Nós temos que ter atitude de cristãos. Nós temos que ter atitudes de cristãos. Nós temos que aprender a dar nosso grande testemunho. E o seu grande testemunho pode se revelar no fazer. O seu grande testemunho deve também se revelar no fazer. Crentes generosos, crentes que são uma grande bênção, crentes que sabem abençoar, sabem suprir as necessidades das outras pessoas. Você sabe o que vai acontecer? Se a igreja, se os crentes começarem a agir desta forma, muita gente vai entender que Deus é amor. Como é que você fala muito de Deus e você não é uma pessoa praticante? Temos que experimentar mudanças reais e ver essas 3 coisas acontecer nas nossas vidas. Seja uma bênção. Procure acolher pessoas que estão em extrema necessidade. Seja uma bênção para eles. Graças a Deus que você tem. Compartilhe aquilo que você tem com aqueles que não têm. Seja uma bênção. Hoje, sabe, se as igrejas não começarem a ouvir o Evangelho, as igrejas vão se transformar em passarelas, lugar de passagem de modelo. As igrejas vão se transformar em lugares de passagem de modelo. O que significa isso? Pessoas vão esquecer de viver o amor, começar a se competir entre elas. O diabo está a trabalhar muito para isso hoje, competição na igreja. Mas quando isso começa a acontecer, é porque o diabo assumiu a mente das pessoas. O diabo está assumindo a mente das pessoas. As pessoas já não estudam sobre o Evangelho. Sabe, há muita coisa que está escrito na Bíblia que já não se pratica hoje. Vai ler a Bíblia, meu querido. Se você começar a ler a Bíblia, você vai ter até o cuidado de tirar uma palavra na tua boca contra o seu irmão. Você vai ter todo o cuidado, porque a Bíblia diz, se você tirar da sua boca uma palavra torpe contra o seu irmão, Deus te julgará. Não importa se você é irmão dele, Deus te julgará. Temos que ter medo de Deus, nós temos que ter temor de Deus. Mas tudo isso é fruto do Evangelho. Quando não há Evangelho, queridos irmãos, é isso que acontece. É reprodução de pessoas falsas. Haverá muita mentira. O diabo vai assumindo as mentes das pessoas. E a confusão vai começar. A igreja se torna um lugar de competição. Quem vestiu bem, quem não vestiu bem. As pessoas que vestem bem começam a rir as pessoas que não vestiram bem. Se você compra o seu sapato na China, onde todo mundo compra, logo sabe. As pessoas já sabem que esse sapato é chinês. O que isso tem a ver? A igreja não é para isso. A igreja é um lugar quando você chega, procura saber como o seu irmão está. Está tudo bem com você? Sua família está bem? Lá em casa está tudo bem? Podemos orar juntos? Eu tenho dito assim, muita gente não sabe abraçar alguém que está afligido. Meu irmão, sua cara não está bem hoje. Qualquer problema, vamos orar em nome de Jesus. Que Deus te conceda graça. Quando Jesus começar a reinar entre nós, sabe o que vai existir em nós? É a graça de Deus para você promover o seu irmão. Você sempre vai querer ver o seu irmão bem. Quando há competição, não é assim, você quer ser como eu? Vou te abater agora. Começa a fazer orações perigosas. Sabe como se faz orações perigosas? Senhor, deixa cair ele, em nome de Jesus, deixa cair. Em vez de ser Deus a deixar cair, o diabo vai ouvir as suas orações para fazer isso. Precisamos de ter a graça do nosso Pai. Posso ouvir amém? Tenha o coração aberto, seja uma bênção. Tem que saber abençoar. Quem está aflito, vai e ajuda. Chegou na igreja um irmão, sapato está furado à frente, você tem 5 a para. Identifica ele, não o humilha. Ninguém deve usar das bênçãos para humilhar os outros. Abençoa para promover o seu irmão. Diga glória a Deus. Olha para o teu irmão, diga ei. Abençoa para promover o teu irmão.
Não fale mal do seu irmão. Esse é teu irmão. Seja uma bênção para ele. Ajuda, dá-lhe um abraço. Isso aqui é, na verdade, o que nós chamamos do poder de testemunho. Você vai, o que você imagina? Depois de você fazer isso, essa pessoa vai acreditar que você tem amor de Cristo. Tem um amor, você tem o amor de Cristo. Você revela Cristo. Você tem o amor de Cristo. Você é uma bênção. Todo mundo está a ver Jesus em você. Está a ver Jesus em você. Está a ver Jesus em você. Sabe, a nossa igreja tem ajudado muito vítimas de ciclone Idai. Vocês sabem, muitos de vocês fazem parte deste projeto ou trabalharam na distribuição de alimentos. Olha, nós íamos gastar este dinheiro para construir. Não tem chapa ali, não tem chapa aqui. Sabe o que nós fizemos? Pegamos esse dinheiro todo, começamos a ajudar. Fizemos várias viagens. Sabe, Deus tocou meu coração. Eu chorei bastante. E até hoje, eu tenho uma profunda paixão pelos nossos irmãos do Buzi. Esse povo precisa ver o amor de Cristo em nós. Podemos dizer assim, não, por que estamos a fazer isso? A igreja precisa. É que o testemunho está ali. O testemunho está exatamente no ato de abençoar. Você ouviu o que eu disse? No ato de ajudar. Olha para o teu irmão e diga, o testemunho está exatamente no ato de abençoar. No ato de dar. No ato de fazer algo diferente. Marcar diferença. O testemunho está ali. Quero encorajar a igreja que nós temos que ser sobreviventes, nós temos que ser uma bênção. Mostra isso. Ame o seu próximo, por favor. Ame o seu próximo. Tenha coração generoso, coração quebrantado. Deixa de ser durão. Ame o seu próximo. Seja sensível. Seja sensível. Seja sensível. Vai procurar pessoas que você sabe que não tem nada, você tem muita roupa. Faz uma seleção de roupa que você já não usa. Não importa se é nova. Leva. Vai abençoar. Olha, tem tantas pessoas idosas ali. Idosos que não têm nada. Vamos ajudar. Bom samaritano, eles não estão aqui. Estão numa outra igreja. Estão passando o culto na nossa igreja de Mobeira. É um grande exemplo aqui na igreja. Essas meninas, todas as semanas, levam panelas de sopa para ajudar as crianças malnutridas no hospital. Estão lá, ajudam. Olha só o tipo de acompanhamento que eles estão a dar. Quando as mães saem com as crianças, elas pegam o endereço, vão até a comunidade. Chegam lá, localizam as famílias. Uma vez por mês carregam comida, uma cesta básica para cada família. Sabe o que está acontecendo hoje? Isso virou um grande testemunho na Mobeira. Eu e a minha esposa, mas um grupo de pessoas aqui na igreja, fomos visitar a igreja de Mobeira. Tem mais de 100 pessoas, todos eles conquistados por esse poder de testemunho. Veja só, estão lá, fomos para lá, ficamos tão felizes por ver um trabalho feito por um grupo só de moças. Juntaram-se, estão lá, isso é uma grande bênção. Igreja, faça isso por amor de Deus. É o seu testemunho. O testemunho deve ser visto, sim, através da nossa ação. Vamos abençoar. Seja uma bênção, por favor. Se você tem Cristo, teu coração é de Cristo mesmo. Diz a Bíblia, nós temos a mente de Cristo. Comece a ter a mente de Cristo. Escuta, duas pessoas podem ver problema e agir completamente diferente. Um a rir, o outro a chorar, Senhor, o que eu posso fazer? Eu quero ser uma bênção. Eu quero abrir a mão para aquilo que já não utilizo. Não tenho que fazer relíquias em casa. Vai, abençoa. Procura as pessoas que têm necessidades. Vai, abençoa, vai. Mostre o amor de Deus. Mostre o amor do Pai. Ali está, vou repetir de novo, ali está o poder de testemunho. É isso que a igreja está deixando de fazer hoje. Pessoas entram em competição.
eu não tenho que competir com ninguém. A única coisa que eu quero ser o que Deus deseja. Quero ser alegria para o meu Pai, onde o seu amor manifesta sobre a minha vida. Deixa eu falar para vocês, a verdadeira igreja é assim, aquela que ama os órfãos, ajuda as viúvas nas suas tribulações. Jesus é revelado, o apóstolo Tiago ensinou muito sobre fé e obra. Vamos fazer isso, vamos ser uma grande bênção. Esta semana você vai ter que fazer um compromisso com Deus. Senhor, eu quero ser missionário na minha própria comunidade. Eu quero alcançar alguém que precisa da minha ajuda. Eu quero demonstrar o meu testemunho. Será que podemos ser práticos? Vamos todos acreditar neste verdadeiro compromisso. Você vai pregar o Evangelho. Posso ouvir amém? Você vai pregar o Evangelho. Você vai viver o Evangelho. Você vai mostrar ação em nome de Jesus. Posso ouvir amém? Essa é a igreja que Jesus está construindo nesses últimos dias. Um povo abençoado. Se você cuidar das coisas de Deus, Deus cuidará das tuas coisas. Posso ouvir amém? Vamos fazer isso.